Com a palavra o senador Cristóvão Madan. Caro presidente Rubens Figueiró e prezados colegas, na tarde de hoje eu venho fazer algumas ponderações sobre a plataforma global para a redução de desastres. No próximo dia 27, inicia em Guayaquil, no Equador, a 4ª sessão da Plataforma Regional das Américas para a redução de riscos em desastres. Trata-se do maior encontro das Américas sobre o tema, onde teremos a oportunidade de representar esta casa no debate e troca de experiências em prol de uma política mais efetiva de defesa civil. Então, vou representando a casa, tenho a honra de ser aprovado para isso, inclusive por ter sido relator de uma comissão que tratamos muito sobre a defesa civil, com a presidência do senador Jorge Viana. E nós teremos, então, nesse embate em Guayaquil, a partir deste dia 27, para que durante aqueles 3 dias que vai haver esse congresso, nós levarmos que o Brasil pensa em defesa civil e, naturalmente, colhermos o que há de melhor nos países que já estão mais estruturados do mundo inteiro, para podermos, quem sabe, até trazermos novidades, experiências novas para o nosso país, principalmente no campo da resiliência, que a preparação é fundamental. Eu sei que os países como o Japão, Austrália, Nova Zelândia e outros países da Europa têm experiências, e nós teremos oportunidade de dizer o que nós pensamos e o que é que nós podemos inserir na nossa legislação brasileira. O encontro oferece a oportunidade de trocar informações e conhecimentos, promovendo planejamento, monitoramento do progresso e tomada de decisão estratégica coletiva de ações para melhorar a implementação do Marco de Ação de Hyogo. O Marco de Ação de Hyogo é o instrumento mais importante para a implementação da redução de risco de desastres, adotado por países membros das Nações Unidas. O objetivo é aumentar a resiliência das nações e comunidades diante de desastres, visando, para 2015, a redução considerável das perdas de vidas humanas, bens sociais, econômicos e ambientais. O encontro no Equador permitirá ainda conectar os esforços em nível internacional e nacional, incluindo aqueles para promover os processos de adaptação às alterações climáticas no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Além de definir as tendências e prioridades para a região, os resultados da plataforma regional servirão como base para a plataforma global sobre redução de risco de desastres previstas para o ano que vem. A 4ª sessão da plataforma regional para a redução de riscos das Américas está sendo co-organizada pela Estratégia Internacional das Nações Unidas e a República do Equador. Participarão do encontro representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil do nosso país, bem como técnicos de diversos estados brasileiros. As características geográficas brasileiras, inclusive do meu estado, irão representantes da Defesa Civil, que é o estado de Santa Catarina. As características geográficas brasileiras, com climas tão diversos e a possibilidade de ocorrência de desastres naturais de naturezas tão opostas, como enchentes e seca ao mesmo tempo, apresentam ao país um grande desafio na formulação de políticas públicas de defesa civil. As experiências internacionais podem trazer contribuições de grande valor para o planejamento e execução de estratégias. Contudo, há princípios fundamentais que defendemos desde a instalação da Comissão de Defesa Civil no Senado, que são unânimes entre especialistas de todos os matizes, entre eles
a inafastável priorização de investimento nas ações de prevenção. O conceito traz consigo uma certeza matemática. Para cada real gasto em prevenção, economizamos 8 ou 9 em reconstrução. Contudo, o Brasil ainda gasta mais em resposta do que em prevenção. Gastamos muito mais em reconstrução, em responder aos incidentes, do que na prevenção. Há 2 caminhos que devemos trilhar, ambos umbilicalmente relacionados. O primeiro passa pela descentralização dos recursos e pela estruturação das defesas civis em estados e municípios. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, entre os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, pouco mais da metade, portanto, somente 52,6%, Senador Cacildo tem Manoel, plano de redução de riscos. um momentinho, por gentileza. Pois não, presidente. Eu quero saudar aqui a presença dos estudantes do curso de Direito da Faculdade de Anhanguera, de Anápolis. Sejam bem-vindos ao Senado da República. Com a palavra novamente. Me associo também à menção que Vossa Excelência faz, senhor presidente. Então, 52,2% em cidades com mais de 500 mil habitantes têm plano de redução de riscos. Nos menores, quer dizer, abaixo de 500 mil habitantes, a situação é mais grave. Apenas 344 deles, 6,2% do total, têm planos de redução de riscos em casos de desastres. Outros 10% os estão elaborando. Portanto, nos 5 mil e poucos municípios, nós temos com 500 mil habitantes acima, são poucos. Desses, 52% possuem plano de redução de desastres. E dos demais, quer dizer, praticamente 4 mil e poucos municípios, nós temos apenas 344 com planos de redução de riscos. Os dados concluíram ainda que apenas 32% dos municípios declararam realizar programas ou ações de gerenciamento de riscos, de deslizamento e recuperação ambiental de caráter preventivo. Contudo, pouco adianta estruturarmos as defesas se não houver disponibilidade de recursos, senhor presidente. Para tanto, propusemos uma reestruturação do Fundo Especial para Calamidades Públicas, que é o FUNCAP, de modo a ampliar suas fontes de recursos e possibilitar a aplicação destes em ações não apenas de reconstrução e resposta, mas principalmente de prevenção e preparação. Entre as fontes sugeridas, dou como exemplo o projeto que prevê a destinação de 1% do valor do prêmio de cada seguro realizado no Brasil. De acordo com as estimativas, seria possível arrecadar quase 2,5 bilhões de reais por ano, que seriam repartidos igualitariamente entre as defesas civis, federal, estaduais e municipais. Mais importante, esse recurso seria destinado prioritariamente para as ações de prevenção. Além disso, pelo texto exposto, pelo texto proposto, o governo federal deverá integralizar o FUNCAP, os aportes feitos através dessa contribuição dos seguros, possibilitando uma alavancagem elevada de recursos, uma vez que o atual fundo, por ter destinação exclusiva para a reconstrução, está destinado à morte por inanição. As lições de Guayaquil serão de grande utilidade para o país, senhor presidente, na medida em que poderão apresentar soluções criativas e inovadoras para problemas tão amplos como os que enfrentamos aqui. Encerrando, caros colegas, em meu líder do governo, senador Pimentel, do Congresso Nacional. Mais importante, o último parágrafo, mais importante contudo, é a união de forças em prol da efetivação de tais políticas. Só assim poderemos garantir mais segurança para cidadão brasileiro frente aos desastres da natureza, reduzindo em muitos prejuízos econômicos, senador Paulo Paim, advindos de tais situações e, principalmente, poupando preciosas vidas que hoje se perdem desnecessariamente.
Essas são as reflexões, não pude deixar de comentar na tarde de hoje, quando praticamente da antevéspera do encontro em Guayaquil, que vai ocorrer, o encontro internacional sobre defesa civil, em que o Brasil tem a honra de representar o Senado, pelo menos o Senado. Nós teremos representantes de diversos estados para colhermos o que há de melhor no mundo, para também trazermos ao nosso Brasil. Na volta falaremos sobre esse resultado. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, senador Castilho, mandando pelo seu